Olá pessoal, vamos para a nossa aula 4 sobre ângulo de torção. Lembrando que esta aula ela também tem um exercício resolvido no final, certo? E é o seguinte, né? Só lembrando, né? Sobre este ângulo, né? A gente falou nas aulas anteriores, quando a gente aplica um torque, né? Sobre uma determinada peça, ela vai ter um ângulo de torção. É, esse ângulo de torção, né? Ele vai caracterizar justamente essa deformação na torção simples, certo? Ela vai caracterizar o quanto um ponto, por exemplo, né? A gente tivesse um ponto aqui no eixo e aí ele se desloca para esse outro ponto com a aplicação do torque. Então, quanto ele se desloca, né, com a aplicação do torque sobre o eixo, certo? E como a gente está lidando com torção, né, a maneira que a gente encontra de fazer essa essa caracterização, né, é justamente através de um ângulo, certo? E como é que a gente calcula esse ângulo, né? O ângulo de torção, detalhe, ele vai ser dado em radianos, né? A gente vai calcular esse ângulo em radianos através dessa fórmula. Então ele é TL sobre JG. T do torque, L vai ser o comprimento da barra, J vai ser o momento de inércia polar, né, da área da seção transversal, e o G vai ser o módulo de elasticidade transversal daquele material, certo? Então, o J e o G, né, eles vão ser os elementos que vão tornar essa barra mais rígida, né? Então, quanto maior o J, menor vai ser o ângulo de torção, né? Se a gente tiver o mesmo torque e o mesmo comprimento, né? E quanto maior o G, também menor vai ser o ângulo de torção. Então, se a gente, por exemplo, tem um aço e um alumínio com as mesmas características, né? Mesmo torque, mesmo comprimento, mesma área de seção transversal, para o aço a gente vai ter um ângulo de torção menor do que para o alumínio, justamente porque o aço é mais rígido que o alumínio, certo? Então, se a gente tem, né, múltiplos torques, que é o que a gente está vendo nas aulas mais recentes, como é que a gente vai calcular esse ângulo de torção? Ele vai ser justamente a somatória de todos os ângulos de torção para cada trecho, certo? Então, vai ser parecido com o que a gente tinha na tração, certo? Naquela carga axial, né? Quando a gente tinha múltiplas cargas axiais aplicadas, a gente dividia em trechos, né? E tinha várias deformações e somava tudo. Mesmo jeito aqui, né? A gente vai dividir em vários trechos e para a gente determinar, né, o ângulo entre dois pontos, a gente vai somar, né, os ângulos, né, entre todos os pontos que a gente tiver no meio do caminho, né, em todos os trechos que a gente tiver, certo? E aqui a gente tem o nosso primeiro exemplo, né, que está atrelado a essa aula, como eu falei no início, é o seguinte: um motor elétrico aplica um torque de 500 Nm no eixo de alumínio ABCD, certo? Que é esse eixo aqui, ó, aí do ponto A até o ponto D, né? E tem aqui dois elementos de transmissão, né? O elemento B e o elemento C. Então ele aplica esse torque quando ele está girando a uma rotação constante, sabendo que G é igual a 27 gigapascal e que os torques exercidos sobre as polias B e C são aqueles mostrados na figura, que são esses aqui. Determine um ângulo de torção entre a letra A, ponto B e C, e letra B entre o ponto B e D. Beleza. Só um detalhe que eu queria mostrar primeiro para vocês, né?
O ponto A, ele está montado sobre um mancal, então a gente considera esse ponto A como uma extremidade livre, que ele está só com um apoio, certo? Então ele não vai ter deformação entre o ponto A e o ponto B. As deformações, né, elas vão acontecer a partir do ponto B até o ponto D. Então, na letra A, ele quer saber qual é a deformação, né, qual é o ângulo de torção entre o ponto B e o ponto C. Então, vamos lá. A gente vai fazer uma seção, né, entre o ponto B e C, é como a gente tem aqui. Na polia B, a gente tem um torque de 200 Nm. Então, a gente tem um torque BC aqui, né, que é o torque interno. Como eles são torques contrários, então a gente já pode dizer que o torque de BC é igual a 200 Nm, certo? Lá da figura, né, anterior, aqui, ó, esse comprimento aqui é 1,2 metros. Então, o L de BC é 1,2 metros e o diâmetro lá é 0,044. Na verdade, é o diâmetro de 44 milímetros. E é 0,044 metros. E o C, né, que é o raio deste eixo, vai ser o diâmetro dividido por 2, 0,022 metros. Com isso a gente pode calcular o J. O J de BC, π sobre 2 vezes C elevado à quarta, que é π sobre 2 vezes 0,022 elevado à quarta. Então o J de BC é 3,68 vezes 10 elevado à sétima metros à quarta. Logo, gente, o nosso ângulo de torção entre o trecho, entre o ponto B e o ponto C, ele vai ser dado pelo quê? Pelo torque que está atuando naquele eixo, naquele trecho, certo? Então vai ser o torque de BC vezes o comprimento daquele trecho, dividido pelo momento polar naquele trecho também, J de BC, vezes o módulo de elasticidade transversal do material. Então a gente tem 200 vezes 1,2 dividido por 3,68 vezes 10 a menos 7 vezes 27 vezes 10 a 9, né? Porque é 27 gigapascal. Na hora que a gente divide tudo isso aqui, a gente vai ter 0,024 radianos, ou 1,38 graus, certo? A letra B, gente, ela pede, né? Voltando aqui, a letra B pede qual é, né, o ângulo entre o ponto B e o ponto D. Então aqui a gente tem, ó, a aplicação de múltiplos torques nesse ponto aqui. E aí aqui o que é que a gente vai fazer? Nesse caso, a gente vai precisar fazer um somatório, né? A gente vai precisar somar o ângulo de torção entre o ponto B e o ponto C e o ângulo de torção entre o ponto C e o ponto D. Entre o ponto B e o ponto C a gente acabou de calcular na letra A. Aí agora a gente vai para precisar calcular qual é o ângulo de torção entre o ponto C e o ponto D, para depois poder somar tudo e determinar qual é o ângulo de torção entre o ponto B e o ponto D, certo? Então, só para a gente, antes da gente ir para a resolução, a gente tem aqui um diâmetro, né? Aqui entre o ponto C e D de 48 milímetros, que já é diferente desse outro, e um comprimento de 0,9 metros, que também é diferente desse outro. Então, o que a gente vai ter aqui na letra B? Primeira coisa, precisamos determinar qual é o torque de CD, certo? Então a gente mais uma vez fez a seção aqui entre C e D, e a gente tem um torque de 200 Nm, mais outro torque de 300 Nm, ambos com o mesmo sentido, e o torque de CD com sentido contrário. Então, e aí, ó, lembrando, né? Uma coisa que eu não falei na letra A, mas que vocês precisam ficar bem atentos. Esse torque aqui a gente vai considerar sempre o sentido positivo, que é o sentido do vetor aqui, ó, de seta dupla saindo do eixo, certo? Ou seja, você faz a regra da mão direita aqui. E se o polegar sempre apontando para fora
esse torque você vai considerar arbitrar como sendo, né, o sentido dos seus demais dedos, né, com seu polegar apontando para fora do eixo. Então, esse sentido aqui sempre é o sentido que a gente arbitra como sendo sentido positivo. Por quê? Porque na outra seção aqui, a gente também utilizou esse mesmo sentido. Se a gente encontrasse um torque aqui negativo, nós teríamos um ângulo de torção negativo. E na hora de somar um com o outro, a gente teria uma subtração, certo? Não é o caso desse exercício, mas isso poderia existir, tá? Então, para que vocês não cometam esse equívoco, né, de somar ângulos de torção com sentidos contrários, então sempre arbitrem, né, esse torque interno aqui como sendo positivo com o sentido do vetor de seta dupla saindo do eixo, tá? Então, vindo para cá, né, para o valor do torque de CD. Como eu estava falando, esses dois torques eles têm o mesmo sentido, 200 e 300, e o torque de CD tem um sentido contrário. Então, o torque de CD é a soma dos outros dois torques. Então, o torque de CD vai ser 500 Nm. E aí, nós temos o comprimento de CD, o L de CD, que é 0,9 metros, tá? É que eu falei anteriormente. E o diâmetro, que é 48 milímetros, é 0,048 metros. Então, C é metade desse diâmetro, que é 0,024 metros. Com isso, a gente acha o J, que é π sobre 2 vezes C elevado à quarta. Então, o J de CD vai ser π sobre 2 vezes 0,024 elevado à quarta. E o J de CD vai ser 5,21 vezes 10 a menos 7 metros à quarta. Logo, né, o ângulo de CD, o φ de CD, vai ser o quê? O torque de CD vezes o comprimento de CD sobre o J de CD vezes o G, que é o módulo de elasticidade do alumínio. Então a gente vai ter 500 vezes 0,9 sobre 5,21 vezes 10 a menos 7 vezes 27 vezes 10 a nona, que dá 0,032 radianos, certo? Aqui tem um mol, que era para calcular o ângulo em graus, mas pula, vem direto para cá, né? O torque não, o φ de BD, né? Então, o ângulo de torção entre o ponto B e o ponto D que está aqui na frente, né? Imaginem aí, vai ser o φ de BC mais o φ de CD. Então, lá da letra A, a gente tem que o φ de BC é 0,24 e o φ de CD é 0,032. Somando esses dois, a gente tem 0,056 radianos ou 3,21 graus. Então é isso, pessoal. Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.